Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Já vai deixando seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações e bora pro vídeo. Gente, hoje eu tô aqui pra falar um pouquinho com vocês a respeito de inveja, né? É um sentimento que a gente sente em algum momento da nossa vida, mas é impressionante que quando a gente fala sobre esse assunto, todo mundo se diz invejado e ninguém é um invejoso, né? Mas é um sentimento humano, só que é um sentimento que a gente tem que ter muito cuidado. O que acontece? Tem pessoas que quando elas detectam que elas estão sentindo inveja, elas tentam reverter o quadro, principalmente quando você tem sua espiritualidade em dia. Você ora a Deus, você pede para Deus tirar aquele sentimento corrosivo do seu coração, você ora abençoando aquela pessoa que se sentiu inveja, para não deixar que o seu sentimento corra você e que aquela pessoa seja afetada, porque o mundo espiritual, ele é verdadeiro, entendeu? A inveja tem seu poder espiritual, e na verdade existe um espírito maligno da inveja, entendeu? Então, lógico que o invejoso é quem mais sofre, mas o invejado também pode sofrer com as ações de invejoso, inclusive espiritualmente. Então, a gente tenta fazer algo, né, para ter aquele sentimento do coração e também para fazer com que a pessoa invejada não tenha impacto. O problema é quando essa pessoa que sente a inveja, ela tá longe da espiritualidade, ela tá longe de Deus e tudo. Então, ela não vai orar pela pessoa invejada. Ela, muito pelo contrário, vai deixar aquele sentimento crescer no coração dela e ainda vai mandar espiritualmente uma carga na vida dessa pessoa invejada, né? Então, uma coisa que eu vejo é que a gente não pode se descuidar de nenhuma forma dos nossos momentos devocionais, do nosso momento com Deus. A gente precisa sempre estar orando, buscando ler a palavra, buscando a Deus de forma geral, né, gente? Para a gente garantir a nossa proteção, porque a única forma da gente garantir uma verdadeira proteção é em Deus, né? A gente precisa estar buscando em Deus. E assim, a gente tem nossos pecados, a gente tem nossas falhas e tudo mais, né? Que muitas vezes dão brecha para que o mal às vezes chegue na nossa vida. Então a gente precisa sempre estar orando, pedindo a Deus para dando proteção, para dar livramento e tudo mais. Então eu queria falar um pouquinho sobre isso, né? Tanto para a gente ser essa pessoa que toma cuidado para não deixar um sentimento negativo correr o coração e também a gente ser o tipo de pessoa que busca se proteger espiritualmente, né? Porque assim, sobre as nossas ações, a gente tem o poder de orar a Deus, né? De buscar uma mudança e tudo mais e reverter qualquer cenário negativo, mas a gente não tem poder sobre o outro. Então a gente não pode controlar as ações de outra pessoa, as intenções de outra pessoa, se alguém vai ter inveja por nós e vai tentar nos prejudicar de alguma forma. Então assim, gente, é muito importante que a gente esteja sempre em sintonia com Deus e buscando proteção para a nossa casa, né? Então, que a gente ore pelos nossos filhos, ore pela nossa família, ore pela nossa casa. Gente, teve um momento aqui na minha casa que estava tudo quebrando. Tudo quebrando, meio que quase tudo dando errado. Na mesma época que estava tudo quebrando dentro de casa, eu lembro que o pai do meu filho, né? Ele teve um acidente de moto. E, enfim, quebrou a moto, aí já foi mais despesa pra consertar a moto, aí depois, em pouco tempo que ele levou a primeira queda, ele levou uma segunda queda, a gente tava brigando muito em casa, então assim, foi uma coisa atrás da outra, sabe? E aí eu percebi, isso não tá certo, isso tá muito estranho e tudo mais, e aí eu desconfiei que espiritualmente tinha alguma coisa errada, né, que alguém tinha enviado alguma coisa, e ele também. E antes disso tudo acontecer, na época que do lado aqui do meu apartamento era aberto, né, e depois o dono do terreno mandou fechar, se vocês estão, não sei se vocês estão vendo aqui no vídeo, essa parte quebrada aqui da janela, eram crianças que jogavam pedra na janela. Então, mais uma coisa para dar despesa, como vocês podem ver aqui. Quebraram essa janela aqui da sala, quebraram a janela que era do meu antigo quarto e seria o quarto do meu filho. Depois que eu descobri a gravidez, eu pensei, o meu antigo quarto vai ser o do meu filho, eu morava aqui com a minha mãe foi morar em outra casa, e aí, como eu fui morar com o pai do meu filho, aí o que era meu quarto ia ser do meu filho, só que jogavam pedra, quebraram, e eu pensei, eu não vou colocar o meu filho no quarto, então jogando pedra, né, porque vai que atinge meu filho, ainda mais que ele era bebê na época, agora ele tá com 1 aninho. E aí, enfim, gente, com tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, eu pensei, isso não tá normal, né? E assim, eu acho assim, gente, na minha mente, eu acho que é muito importante que o casal ore junto, que a família ore junto. Você pode ter seu momento devocional individual, você pode orar individualmente, em um horário, o seu marido, sua esposa em outro, mas é muito importante que o casal se una no mesmo processo, né, no mesmo propósito da oração, porque a Bíblia diz, né, que onde 2 ou mais está, eles também está presente. Então, assim, a gente, né, o Espírito Santo é uma pessoa, eu e o Espírito Santo somos 2, entendeu? Então, assim, eu posso conseguir chamar a presença de Deus na minha vida, na minha casa, sozinha, claro, mas é muito importante que o casal se una no mesmo propósito, porque
a oração acaba tendo mais eficácia, acaba tendo mais força, sabe? E aí eu tava refletindo sobre isso, sobre a importância de orar, entendeu? Da família orar, da família blindar. Porque, gente, a inveja hoje em dia não é tanto mais sobre bens materiais, é sobre família. Por quê? Porque relacionamentos é muito difícil. É muito difícil você manter uma família sólida hoje em dia. Por quê? Porque não depende de uma pessoa só, sabe? Para uma família dar certo, para um relacionamento dar certo, os dois precisam cooperar. Os dois precisam ter a mesma mentalidade, o mesmo propósito, contribuir continuamente para o relacionamento dar certo. E hoje em dia está cada vez mais raro. Entendeu? Geralmente é ou é a mulher, ou é o homem que se esforça mais, que ama mais, que se doa mais, e o outro leva às vezes o relacionamento de qualquer forma. Entendeu? Aí um dos dois ali cansa, né? Geralmente quem investiu mais, quem ama mais cansa de pedir amor, carinho, atenção, rompe o relacionamento, né? E aí, mais uma família destruída, entendeu? E é tudo que o inimigo quer. É tudo que pessoas também que não tiveram sucesso na família também quer. Lógico que tem aquelas pessoas que passaram por experiências ruins no casamento, na família, né, nos relacionamentos e desejam bem para as pessoas, né? Claro que tem, mas também tem muita gente invejosa. Também tem muita gente que manda muita negatividade para uma família, entendeu? E principalmente quando você tá começando uma família, entendeu? Se você tá esperando um filho, você tá grávida, você tem um bebê e assim, você tá num momento assim de felicidade, de transição, né? Porque antes era só os dois, o homem e a mulher, e agora tem mais um ser nessa família, né, que é um filho, que é uma bênção do Senhor, porque a palavra diz que filhos são herança do Senhor, é uma bênção. Acaba que você está vivendo um momento único ali, um momento que você está feliz, que seu parceiro também está feliz, e tudo isso, né, pode afetar as pessoas próximas a você, ou as pessoas que te conhecem, ou as pessoas que vê as suas redes sociais, porque tem gente que não está próxima ali na convivência no dia a dia, né, na nossa realidade, mas no mundo virtual, as pessoas veem os nossos stories, veem as nossas postagens, e tem muita gente que, tipo, por exemplo, pessoas que estudaram com você na época de escola, você hoje em dia não tem mais convivência, às vezes não tem contato, não conversa mais, porém essas pessoas te acompanham nas redes sociais, então elas veem a sua família, elas veem fotos do seu filho, e aqui vai de você, se você quer compartilhar fotos do seu filho, foto com a sua família, eu já compartilhei, né, quando meu filho fez 1 ano, inclusive eu postei uma foto, a gente em família e tudo mais, porque, assim, eu vou dar a minha opinião sincera, né, eu sou uma pessoa que busca o Senhor, eu sei que eu tenho muito pecado, muito defeito, e ainda tem muita coisa na minha vida que eu quero consertar, porque eu ainda vejo que eu tenho pecados contínuos e ainda estou no erro em relação a muita coisa, mas assim, eu espero consertar esses meus erros e os meus pecados e o caminho que eu estou indo, porque eu sei que não é o caminho certo, que o Senhor tem para mim, né, mas, independente das minhas falhas, dos meus pecados, eu espero sempre ter a presença de Deus comigo, assim, eu sempre chamo a presença de Deus comigo, e eu acredito que a gente sempre tem que estar continuamente buscando a proteção, porque é só a gente passar um tempo sem orar, é só a gente passar um tempo sem vigiar, que a gente começa a notar as consequências na nossa vida, entendeu? Então, assim, se você tem uma família, se você tem filho, blinda a sua família, ora, intercede, entendeu? Porque a inveja hoje em dia não é tanto sobre bem material, é sobre quem você é sobre sua família, é sobre sua paz, sua leveza. Gente, uma vez eu ouvi uma pessoa dizer pra mim que tinha inveja, assim, a pessoa não disse diretamente, mas disse implicitamente que tinha inveja da minha paz, entendeu? E ali naquele momento eu entendi tudo. As pessoas muitas vezes não invejam o que você tem, porque assim, materialmente falando, eu não sou uma pessoa rica, entendeu? Eu não sou uma pessoa que alguém vai olhar e vai dizer, nossa, eu vou ter inveja de fulano, porque fulano tem um carro, porque fulano tem uma casona, porque fulano tem um emprego tal. Não, mas às vezes é a sua essência, é sobre quem você é, entendeu? Então é sobre o seu sorriso. Eu já vi também uma pessoa falando sobre o meu sorriso, entendeu? E assim, gente, eu gosto do meu sorriso, entendeu? E eu vi uma pessoa falando mal do meu sorriso e ali eu entendi. Entendeu? E já foi outra pessoa, uma pessoa falou mal do meu sorriso, como se meu sorriso fosse exagerado e tudo mais, porque eu tirava muito foto sorrindo, e eu sempre fui uma pessoa assim, de sorrir, de ser alegre, espontânea, entendeu? Eu sempre fui uma pessoa autêntica, de demonstrar mesmo o que eu tava sentindo, então às vezes eu tava sentindo muita felicidade, eu transbordava felicidade, e aí depois eu percebi que isso era algo muito perigoso, você não pode ser muito transparente nas suas emoções, só que assim, eu era muito ingênua, sabe? Então se eu tava muito feliz, eu transbordava felicidade, eu demonstrava assim, tipo, na frente de todo mundo, na frente de qualquer pessoa, eu demonstrava minhas emoções. E aí eu percebi que eu não podia fazer isso, né? Eu não podia ser transparente dessa forma com muitas pessoas, por quê? Porque tem pessoas que utilizam das nossas emoções para nos causar mal, entendeu? Então, ver você feliz, ela quer fazer algum mal para arrancar a sua felicidade, ou quer causar um mal-estar em você para ver você explodir de raiva, porque sabe que você é sensível nas suas emoções. Então, a gente tem que ter cuidado com as nossas emoções, tá, gente? As emoções são uma coisa boa, é o que dá sentido à vida, as nossas emoções, mas a gente tem que ter muito cuidado pra gente não ser ingênuo e, às vezes, num momento de emoção, de muita felicidade,
felicidade, você sai compartilhando planos da sua família, você vai fazer aquela viagem em casal, e aí você fica muito feliz, porque finalmente aquela viagem vai sair do papel, vai dar certo. Às vezes você passou meses planejando uma viagem, meses planejando algo em casal, e aí você chega pra alguém e fala, olha, você sabia, a gente vai fazer uma viagem, olha, tal coisa e tal. E aí você sai falando tudo, entendeu? Às vezes não é nem intencional, às vezes você pensa assim, não, é melhor guardar isso pra mim, melhor proteger a minha privacidade, mas às vezes na emoção, nesse transbordar de emoções, né, você acaba falando tudo. E isso é um erro, sabe? Porque nem tudo aquilo que a gente vai viver, a gente precisa falar. Por exemplo, eu tava pensando em comprar um Kindle Colorsoft, né? E se Deus quiser vai sair, mas eu tava pensando em não compartilhar nas minhas redes sociais com pessoas que eu conheço. Falar aqui pra vocês que não me conhecem é mais tranquilo, entendeu? Porque vocês não me conhecem, não acompanham a minha rotina e tudo mais. Aí é mais fácil falar, mas falar pra pessoas conhecidas nem sempre é bom, porque as pessoas são muito curiosas, são muito invejosas, e você compra uma coisa que você queria muito, e assim, às vezes é uma pessoa que tem mais dinheiro que você, mas ela se sente mal por você ter tido uma conquista, entendeu? Só por você estar feliz por ter tido uma conquista, por mais que seja uma coisa simples, tem gente que se incomoda com a sua felicidade, entendeu? E aí, se, por exemplo, eu compartilhar com pessoas que eu conheço, que eu comprei um Kindle Colorsoft, que é uma coisa que eu queria muito, e eu ver que alguém vai se incomodar com a minha felicidade, vai ficar mandando mensagem, entendeu? Ai, quanto que tu gastou? Ai, isso é caro, né? Ai, não sei o que, começa a colocar defeito. Você vê a pior coisa da pessoa invejosa é quando ela começa a colocar defeito numa coisa que você quer, numa coisa que você gosta, numa coisa que às vezes não tem motivo nenhum de colocar defeito. É uma coisa que, assim, é legal, é interessante. Vamos dar um exemplo. Você quer comprar um Kindle porque você é uma leitora. É o meu caso. Eu sou leitora e eu tenho Kindle Basic e eu quero migrar pro Kindle Colorsoft porque eu quero começar a ler mangá, quadrinhos e tudo mais. E aí chega uma pessoa e diz assim, ai, mas se eu fosse você, não tinha dado tudo isso. Ai, mas esse Kindle Colorsoft nem é grande coisa. Ah, mas não sei o que, isso é muito caro. Ah, mas não sei o que, não sei o que. Gente, isso é tipo comentário de gente invejosa. Na época que eu comprei o meu Kindle básico verdinho, teve uma pessoa que chegou pra mim no WhatsApp e perguntou, isso é quanto? Eita, isso é caro, né? Não sei o quê. A pessoa devia dizer assim, parabéns que você conquistou uma coisa que você queria. Que bom, fico feliz por você que você conquistou um aparelho de leitura, já que você gosta de ler. E essa é uma pessoa que me conhece muito bem, que sabia que eu gosto de ler desde criança, entendeu? Que sabia muito bem a minha paixão pela leitura, quanto de tempo que eu tava querendo também ter o aparelho digital. E aí, em vez da pessoa abrir a boca pra falar qualquer coisa, né? No caso, teclar, digitar, né? Porque não foi pessoalmente. Em vez da pessoa digitar, né? Mandar mensagem ali de parabéns, de felicitação, nada. Mesma coisa quando eu me formei na minha pós-graduação, teve uma pessoa que eu tinha postado na rede social, que eu tinha feito a conclusão da minha pós-graduação, uma pessoa só comentou me dando os parabéns e tudo mais. Mas pessoas que me conheciam, que viram meus stories, nem coraçãozinho, nem comentário, nada não deu. Sabe? Pessoas que eu provavelmente parabenizaria, pessoas que eu parabenizei já em outros momentos, quando foi a minha vez de demonstrar minha felicidade pela minha conquista, que eu postei minha conquista, uma pessoa só comentou. E aí naquele momento eu entendi tudo. Não vale a pena você compartilhar muita coisa boa, muito das suas conquistas. Guarda as suas conquistas para quem ama você, se importa com você. Guarda as suas conquistas para, sei lá, seus pais, se você percebe que não são invejosos, porque tem pais invejosos, por incrível que pareça. Pro seu marido, pros seus filhos. Ali comemora com as pessoas que você sabe que te deram apoio, que de fato, genuinamente ficam felizes por você, para você compartilhar, mas não sai falando para todo mundo, porque infelizmente, gente, nem todo mundo quer o nosso bem, e às vezes a gente se decepciona porque a gente, depois de um tempo, quando a gente cresce, amadurece, né, deixa de ser ingênuo, a gente descobre que tem gente que fica triste por nós, pessoas que a gente gosta, pessoas que a gente considera, pessoas que se fosse elas, conquistando aquilo que elas tanto queriam, a gente ficaria feliz, a gente ia vibrar junto, tá entendendo? Ah, fulana casou, minha amiga casou, nossa, você fica muito feliz, você dá parabéns e tudo mais, aquela coisa, e é quando você casa, nenhum parabéns você não recebe, entendeu? E não vou mentir pra você, já tive até medo de fazer festa de casamento, fazer casamento, e a energia ser tão pesada, e acabar destruindo um momento tão importante, assim, que é um momento único na vida, né? Eu digo único porque eu não pretendo estar casando várias vezes, né? Eu pretendo casar uma vez e ter minha família, enfim, viver minha vida, entendeu? É o ideal, né? Geralmente quando a gente casa uma vez, a gente não pensa em casar várias vezes. A gente tem o objetivo de realmente construir família, né? E tá ali com a pessoa só. Então, assim, por ser um momento único, eu fico pensando, meu Deus, quando eu tiver que fazer uma festa de casamento, eu não sei nem como vai ser. Só sei que eu vou ter que orar muito antes do casamento, provavelmente eu vou ter que jejuar muito, né? Todo cristão já tem que orar e jejuar, normalmente, né, como exercício da nossa fé, mas principalmente em eventos, assim, marcantes, eventos únicos, momentos, assim, inesquecíveis, né, porque um casamento você não vai esquecer.
Então, você tem que orar muito, você tem que jejuar, você tem que pedir proteção, entendeu? Pedir livramento, né? Que Deus abençoe, que Deus abra portas, enfim, gente, você tem que realmente focar ali na sua vida espiritual para que as coisas andem, para que as coisas fluam, entendeu? Porque muita gente pode não acreditar no que eu tô dizendo, né? Mas muita coisa pode estar travada na vida por conta dessa energia negativa, dessa inveja, dessas pessoas negativas em geral, né? Tem gente que às vezes não tem inveja, mas é muito negativa, é muito pessimista, então acaba trazendo uma mentalidade para você pessimista de que as coisas vão dar errado, que as coisas não vão fluir e tudo mais. Você acaba absorvendo isso e acaba travando a sua vida também, travando a vida da sua família. Então tem pessoas que, tipo, vão pegar pelo pior lado possível da sua família, tá entendendo? Pessoas que quando olham para o seu relacionamento vai querer trazer só os piores defeitos, os piores problemas do relacionamento e vai desconsiderar totalmente os seus sonhos, o que você quer para sua vida e tudo mais e vai dizer que não vale a pena esse relacionamento que você tá. E assim, gente, tem pessoas que falam a verdade, tá? Tem pessoas que vai dizer para você que esse relacionamento que você tá não vale a pena e vai ser verdade. Às vezes é uma pessoa abusiva, é uma pessoa mais... Mas às vezes não. Às vezes você tá tranquila no seu relacionamento, é um relacionamento que tá fluindo, tem seus defeitos, tem suas dificuldades como todo relacionamento tem, mas não é tão problemático assim, né? E aí você vai ouvir alguns tipos de comentário. Então, toma cuidado, entendeu? Pede ajuda a Deus, pede discernimento a Deus para você saber que tipo de comentário é verdadeiro e que tipo de comentário é uma inveja disfarçada de crítica, entendeu? Porque tem muita crítica disfarçada que na verdade é inveja, entendeu? Às vezes você tenta dar o seu melhor e você só recebe crítica, 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 crítica. E assim, nada mais entra na minha cabeça de que esse excesso de críticas é uma inveja disfarçada. E, gente, a inveja nada mais é do que uma admiração não reconhecida. A pessoa, no fundo, a pessoa que te inveja, né, no fundo, ela tem uma admiração sobre você. Uma admiração da sua família, admiração por você ter conquistado uma coisa que ela queria muito, entendeu? Só que ela não soube lidar com o fato de você ter algo e ela não ter. Então, o invejoso, ele quer que você perca o que você tem. Então, se você tem uma família abençoada, ele vai querer que você perca, que você se divorcie, entendeu? Então, a maior comemoração, a maior felicidade para uma pessoa que não gosta de você é que você se divorcie, é que você perca a sua família, entendeu? Porque a família da gente é o nosso lar, é nosso aconchego, né? É a nossa segurança. Muitas vezes, quando a gente vê o mundo cair ao nosso redor, quando as coisas estão dando errado no trabalho, na rua, em todo canto, quando você chega em casa e você tem uma pessoa que ama você, que abraça você, que acolhe você, é tudo, entendeu? É o seu lar, é o seu aconchego, é um momento onde você pode ser você, onde você pode abrir o seu coração, geralmente em um relacionamento saudável, tá? Não tô falando de relacionamento abusivo disfuncional, que não é assim. Relacionamento abusivo disfuncional, além de você ter luta na rua, você tem luta em casa também, é algo totalmente cansativo e desgastante. E aí, nesse caso, você tem que repensar o relacionamento. Mas quando é um relacionamento saudável, é a melhor coisa do mundo, entendeu? Você saber que você passou um dia exaustivo no trabalho, você teve que lidar com gente mal educada, gente grosseira, gente de todo tipo, e aí você chegar em casa, você vai ter alguém que vai te ouvir, que vai te acolher, que vai te abraçar, que vai te dar conselhos também a respeito do que você passou. Uma pessoa que ama você e que verdadeiramente se importa com você, é a melhor coisa que tem, entendeu? Então, tudo que uma pessoa que não gosta de você quer é que você não tenha isso, que você não tenha apoio, que você não tenha pessoas que te amem. Gente, por incrível que pareça, tem gente que tem inveja do quanto a gente é amado, entendeu? E, na verdade, no fundo, quando uma pessoa tem inveja da sua família, é isso também. A pessoa tem inveja de você ser amado de uma forma que a pessoa talvez nunca foi. Então, cresce uma amargura no coração dessa pessoa, dela ter que reconhecer que você está recebendo um amor que ela não recebeu, né? Ou que talvez não receba se continuar, às vezes, num relacionamento ruim. Às vezes é uma pessoa que está num relacionamento ruim, e em vez dela simplesmente decidir algo para a vida dela, ou continua com esse relacionamento o resto da vida e não recebe o amor que merece, ou termina e vai atrás de um amor que realmente mereça, né? A pessoa fica lá, naquele relacionamento, minguando, se diminuindo aos poucos, né? E se amargurando cada vez mais, porque tá ferido emocionalmente, porque tá num relacionamento que é ruim. E aí vê a felicidade do outro, não sabe lidar com isso. Então, a felicidade, pode ter certeza, de uma pessoa que não gosta de você é saber que você divorciou, que você tá mal no seu casamento com seu marido e tudo mais. Porque no fundo essa pessoa sabe, entendeu? Que um casamento dá uma certa estrutura emocional pra gente vencer na vida, pra gente atravessar fases difíceis. Tem muitas fases difíceis na vida. E que quando a gente tá dentro de um relacionamento sólido, um relacionamento saudável, isso vai nos dar muita ajuda, entendeu? Então, cuidado, porque às vezes você tá pensando em terminar o seu relacionamento por causa de uma inveja, de um comentário negativo que alguém deu, e às vezes você tá com pessoas erradas, num ambiente errado, ouvindo conselhos errados, e aí você pensa, não, definitivamente eu vou largar o meu relacionamento, vou deixar tudo pra trás e tudo mais, porque você, na sua cabeça, você acha que é a melhor decisão, porque às vezes alguém colocou isso em você, entendeu? Só que ninguém fala sobre a dor
de um término de relacionamento. Então, assim, gente, pra você enfrentar essa dor de término de relacionamento, tem que realmente ter motivos pra isso, porque não é fácil. E eu digo a vocês, principalmente, um casamento, entendeu? Porque um casamento tem investimento de tempo, de recurso, de tantas coisas que tem investimento ali, sabe, num relacionamento, que realmente para você colocar um fim tem que ter um motivo plausível para isso, entendeu? Não pode ser assim simplesmente qualquer coisa, como eu vejo muita gente terminando um relacionamento por qualquer coisa. Então, às vezes tem gente que faz inclusive trabalhos de feitiçaria, de macumbaria e tudo mais para terminar um relacionamento. Eu não posso dizer a vocês com certeza que já fizeram isso para mim. Porém, por tanta coisa esquisita que passa um tempo acontecendo, eu não duvido nada, entendeu? Por isso que eu acho importante buscar a espiritualidade, eu acho importante você buscar Deus, entendeu? Pedir a blindagem e tudo mais. E se tiver acontecido algo, eu acredito que Deus vai revelando, né? Através da conversa com ele vai revelando todas as coisas. Então, gente, cuidado, tá? Se você for percebendo que tá acontecendo muita coisa na sua casa, você não se entende com, né, na sua família, com seu cônjuge, vocês brigam muito, reclamam muito, muita coisa dando errado, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, não naturalize. Não trate, não, mas é normal, isso acontece. Não. Tem coisa que é normal, tem coisa que realmente acontece com todo mundo, mas quando é uma coisa assim seguida da outra, gente, não me entra na cabeça de que isso seja normal. E que isso seja aceitável, entendeu? Você não precisa aceitar as coisas ruins que acontecem. Então a gente tem autoridade espiritual para buscar Deus, né? Deus dá autoridade para nós, como filhos deles, da gente combater essas coisas, entendeu? Então, hoje mesmo eu estava conversando, né? Com o pai do meu filho, eu disse assim, ó, a gente tem que se tratar bem no dia a dia. Nada da gente tá falando grosseiro um com o outro, a gente passou muito tempo no nosso relacionamento, às vezes, falando grosseiro um com o outro, eu disse, nada da gente ficar falando grosseiro um com o outro, tratando mal um ao outro e tudo mais. Aí teve uma coisa que ele falou, que foi meio grosseira, eu disse, não gostei, você falou grosseiro. Ele disse, não, eu tô brincando e tal. Eu disse, beleza, se for algumas coisas brincadeira de boa. Mas até brincando, tem que ter cuidado na grosseria, porque às vezes você começa assim, na brincadeira, coisas grosseiras, daqui a pouco tá falando no dia a dia de forma grossa e às vezes nem percebe, né? Então tem que ter muito cuidado com isso, porque às vezes na brincadeira você acaba levando como padrão, como costume, entendeu? E aí depois para você tirar um costume que às vezes começou na brincadeira é bem mais difícil. Então, o cônjuge, né, ele sempre tem que tratar você bem, seja você uma mulher, ele sempre tem que tratar você bem, até porque eu já tava falando um tempo atrás, né, com o pai do meu filho, eu disse assim, ó, relacionamento romântico é sobre amor. E não faz no menor sentido você estar num relacionamento amoroso, que o nome já diz amoroso, e você não tá recebendo amor. E você não tá sendo bem tratado, você não tá sendo respeitado, entendeu? Gente, porque isso é o mínimo do relacionamento, você ser bem tratado, você ser respeitado no seu relacionamento, entendeu? Então, se acontece muita briga, tem que ver, tem que investigar por que tanta briga. Às vezes o casal não tinha aquele hábito de estar brigando o tempo todo, e aí depois que tem um filho, depois que se casa, depois que acontece algum evento assim que muda a dinâmica do casal, que era para trazer bênção, né, que era para ser coisa boa, e aí acaba tendo muita luta espiritual, muita batalha por cima de batalha, e a gente tem que tentar entender o que é que está acontecendo, né? Então, tudo muda, eu acredito também, como eu disse a vocês, né? Quando o casal ele ora junto, entendeu? Quando os dois querem lutar junto pela família e tudo mais, o inimigo não tem vez, não tem espaço, entendeu? Porque aí os dois estão fechando a brecha. Se os dois estiverem buscando a Deus, os dois quiser crescer espiritualmente, né? O inimigo ele não vai ter espaço ali, o inimigo ele vai tentar, vai insistir para ter um espacinho ali na vida do casal, mas ele não vai ter, entendeu? Então o devorador, o inimigo, ele não vai destruir aquele relacionamento. Agora, como eu tô dizendo, precisa os dois vigiar, entendeu? Os dois vigiar, porque um tá querendo fechar a brecha, buscando a Deus, e o outro tá abrindo a brecha, se não tá distante de Deus. E aí, lógico que o casal vai ser impactado espiritualmente, né? Se um tá buscando e o outro acha que é bobagem. Às vezes, um cônjuge, né, que é mais ligado às vezes espiritualmente, ou tá mais perto de Deus no momento, diz, olha, vamos orar junto, vamos fazer tal coisa junto, vamos fortalecer nosso relacionamento, e o outro diz, pra quê? E tal, subestima a espiritualidade, subestima, né, a importância de buscar a Deus, e aí as consequências vêm, né? E aí o impacto vem. Então é por isso que é importante o casal continuamente buscar a Deus, todos os dias tem que ter essa constância, gente, porque o momento que a gente fica sem orar é o momento que a gente fica mais suscetível. Então, eu percebi, eu tava tendo uma constância boa na oração, aí depois de um tempo fui esfriando, alguns dias fui esfriando e tal, e aí isso já me acendeu um alerta, né? Eu pensei, não, preciso prestar mais atenção na minha oração,
no meu momento devocional, preciso priorizar, me cuidar, né, espiritualmente, para não dar legalidade, não dar brecha para o inimigo e tudo mais. E porque, assim, é fácil a gente esfriar na fé, né? É fácil, difícil a gente se manter constante, a gente buscar Deus, porque a nossa carne, ela não quer isso, né? A nossa carne, ela não quer que a gente busque a Deus, ela não quer que a gente permaneça no Senhor, né? A nossa carne vai querer que a gente fique sempre ali, no comodismo, né? Na zona de conforto e tudo mais. Então a gente tem que lutar contra isso.